Estamos a todos com a paz do Senhor, amém? Nos coloquemos de pé. Vamos louvar ao nosso Deus, bendizer ao nome dEle, exaltar ao nome dEle. Você chegou com esse propósito na casa do Senhor, chegou com o desejo de exaltar o nome dEle, de pedir grandes coisas, de pedir a sua graça, o seu poder, o milagre. Então faça isso, faça isso com fé, acreditando que Ele é o Deus do impossível. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor? Aplauda e glorifique, glorificando, exaltando a Ele. Cante ao Senhor. Creio no Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com teu poder. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a tua voz. Não temas ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer, em todo tempo tu me guarda. Não temas ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer, em todo tempo tu me guarda. Em todo tempo tu me guarda. Para o Senhor, cante. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a tua voz. Não temas ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer, em todo tempo tu me guarda. Não temas ondas da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer, em todo tempo tu me guarda. Tu me guarda, Senhor. Cante em ti. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a tua voz.
é o Deus do impossível. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. A paz do Senhor para a igreja, amém? Bendito é o nome do Senhor. Peço a você que abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós que cantamos esse cântico de vitória, o capítulo 8, e vamos entender aqui que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Carta aos Romanos, capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 31. Romanos 8. Graças a Deus, porque você veio, porque você está aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor. Então, fique à vontade, adore, glorifique, exalte, porque Ele é digno de adoração. Somente Ele, somente Ele, somente Ele. Não se esqueça disso, não se esqueça disso. Romanos capítulo 8, a partir do verso 31 diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, glória a Jesus, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Você pode ler o 37, mas em todas essas coisas somos mais, aleluias, glória a Jesus, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor, e por isso estamos aqui nessa noite. Oremos a Ele. Senhor nosso Deus e grandioso Pai, obrigado, Jesus, porque em Ti, Deus, no Teu amor, Pai, é só nele, somos mais do que vencedores. E chegamos aqui, Deus, com esse sentimento, Pai, de sermos vencedores do Senhor, Pai, no Senhor Jesus. Os vencedores que chegaram aqui nessa noite irão Te adorar, irão bendizer o Teu nome, irão Te glorificar com tudo que tem, Deus, porque essa noite, Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Chegamos aqui, Deus, aleluias, oh, bendito é o Teu nome. Deus, não temos como deixar os nossos problemas lá fora, não temos como deixar as nossas dificuldades lá fora, Deus. Não temos, Deus, como simplesmente esquecer de tudo que estamos passando. Mas independente de qualquer coisa, Pai, independente de qualquer momento, iremos Te adorar nessa noite. Com as nossas dificuldades Te adoraremos, nas nossas lutas Te adoraremos, nas nossas batalhas, Deus, louvaremos o Teu nome. Por isso recebe o nosso louvor nessa noite. Faça-se presente no nosso meio, porque é o Senhor, Pai, o personagem mais importante nessa noite. Ninguém aqui é maior que o Senhor, Pai. Então fale conosco, Pai, por misericórdia. Recebe a nossa adoração, as nossas petições, Pai. E se possível, Deus, derrama fogo nesse lugar, Deus. Aleluia. Oh, enche esse lugar da Tua glória. Oh, enche esse lugar da Tua glória. Queremos sentir o Teu poder, a Tua presença, a Tua manifestação nesse lugar, Pai. Assim nós oramos,
entregamos tudo e todos em tuas mãos, e fazemos isso em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. E você pode dizer amém? Vamos com essas palmas. Ser como bom exército do Senhor dos exércitos. Louve ao Senhor com alegria. Louve ao Senhor com autoridade. Louve ao Senhor porque você é servo dele. Declare. O Senhor marcha assim, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, Toda arma contra nós perecerá. Cante! O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. em nome de Jesus. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória. Que nos leva a possuir a terra prometida pelo Senhor. Senhor, marchamos sim, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. A igreja, vamos cantar. Vamos cantar O que? O canto da vitória. Glória a Deus. vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecer. Erga a tua voz e cante ao Senhor. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Em nome de Jesus. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. As que creem, aplauda e glorifica o nome do Senhor. Glória a Jesus. Com esse general não tem como perder. Com esse general nós temos a vitória. Você já teve a vitória. Você hoje é chamado Filho de Deus, porque você crê em Jesus Cristo e tem Ele como Senhor. Você é um milagre do Senhor. Olha para a tua vida, a tua caminhada, as coisas que o Senhor já realizou. Você é um milagre do Senhor. Então ouve o nome dEle, exalte o nome dEle. Que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para te ajudar. Haverá um milagre dentro de mim.
que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que vai lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Peça, Senhor. Usa-me. Eu sou teu milagre. Usa-me. Eu quero te servir, Senhor. Usa-me. Eu sou a tua imagem. Usa-me. A filho de Davi. Glória a Jesus. Dê uma palavra de louvor a Ele. Dê uma palavra de gratidão ao nome dEle. Você é o milagre do Senhor. Você vive o milagre do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Cante a Ele. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Você é o milagre do Senhor. Você é o milagre do Senhor. Então aplauda ao nome do Senhor. Glorifique e exalte ao nome do Senhor. Se a tempestade chegou na tua vida, meu irmão. Se a tempestade chegou na tua vida, não é hora de parar de clamar ao nome dele. Na verdade, esse é o momento. Esse é o momento de dizer o nome que é sobre todo nome. Esse é o momento de declarar e pedir àquele, ao único que pode fazer alguma coisa. É o Senhor Jesus, Todo-Poderoso. A Ele você pode clamar. A Ele você pode pedir. A Ele você pode clamar. Não faça isso nessa noite. Cante. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio deste vento. Chego a crer que não estás me vendo. O Senhor está contigo. Ele está contigo nesse barco. Que estás logo ali na polpa do meu barco a dormir. Você confia nele? Declare. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar.
Jesus. Aqueles que vão clamar ao nome de Jesus, aplaudam o nome dele. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem fé que você não vai naufragar? Você tem fé que Deus está contigo? Que o Senhor vai te ajudar até o fim? Permaneça crendo que você não vai perecer, porque a boa mão do Senhor vai te sustentar até aquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, desejando uma ótima noite. Se você puder também cumprimentar a pessoa que está do seu lado, o irmão, a irmã. Se puder fazer isso, talvez é a sua primeira vez que você vem nos visitar, que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique bem à vontade em nosso meio. Esse é o momento de comunhão, de adoração, de louvor ao nosso Deus. Deus possa continuar nos abençoando. Deus venha continuar falando aos nossos corações. Vamos continuar adorando ao nome do nosso Deus, ao nome do nosso Senhor Todo-Poderoso, agora com nossos dízimos, agora com as nossas ofertas. Nós estamos iniciando mais um mês e a gente pode dizer, né, até que nos ajudou o Senhor. Você pode dizer isso, até que a mão do Senhor tem me ajudado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai continuar nos sustentando, trazendo a provisão diária, o pão diário. Tá? Não vai faltar nada no nosso lar. Agora é bom que sejamos todos fiéis ao Senhor, todos fiéis. Assim nós vamos, os nossos obreiros, diáconos estarão passando no seu banco com a salva. Você vai poder depositar o seu dízimo, a sua oferta, e logo após nós estaremos orando, consagrando tudo diante do Senhor Jesus. Estaremos louvando com o hino de número 545, porque Ele vive.
nosso Pai, nós queremos, Senhor, mais uma vez, dar a Ti toda a honra, glória, todo louvor, Senhor, toda exaltação. Obrigado, Senhor, por este momento, Deus, tão glorioso, tão maravilhoso na Tua casa, Senhor, em poder ofertar e dizimar diante de Ti. Então queremos entregar em Tuas mãos cada ofertante dizimista, Senhor, cada oferta e cada dízimo. Queremos consagrar diante do Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós temos honrado, Senhor, com as nossas primícias, Senhor, assim como o Senhor se agradou da oferta do Teu servo. O Senhor tem se agradado de cada um de nós. Abençoa a Tua igreja em todas as áreas, Senhor, na área financeira, na área material, que a Tua provisão, Senhor, seja constante, Senhor, sobre cada família aqui neste lugar. O salmista, no Salmo 23, vem dizendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou de nada tenho falta. Isso é verdade, isso é fato, porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor. E ele termina o Salmo dizendo que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Senhor, que possa continuar assim, Senhor, sobre a nossa igreja, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, Senhor, sobre aqueles que depositam, Deus, toda esperança e confiança no Senhor. Que o Senhor venha abrir portas de emprego, conceder os bens materiais, a casa própria, aquele carro, Senhor, aquela profissão, aquele que está lutando por um casamento, juntando dinheiro, Senhor, querendo Te honrar. Deus, honra a fé dos Teus filhos, Senhor, pois somos, Senhor, tão alegres no Senhor e temos certeza que o Senhor vai suprir cada necessidade aqui neste lugar. Se nós oramos, consagrando tudo que foi entregue diante do Teu altar, diante de Ti, fazemos isso em nome de Jesus. E você que crê pode dizer amém? Glória a Jesus. Nós queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor. Nós vamos deixar os recados da nossa igreja nesse domingo agora à noite, que as inscrições abertas vão se encerrar hoje para os casados para sempre. E o início é dia 29/7. Então você possa correr logo acabar esse encontro, né, de louvor e adoração ao nome do Senhor. Você possa procurar a liderança da nossa igreja, a liderança dos casais, porque vai dar início no dia 29/7 e as inscrições terminam hoje, em nome de Jesus Cristo. Também nós temos o nosso próximo evangelismo na sexta-feira, é lá no Caminho do Padre, em direção a quem vai ali para Pavuna. Nós fazemos o nosso trabalho de evangelismo. Você é convidado a estar junto de nós para adorarmos o Senhor, panfletar, falar do amor de Deus, pregar a palavra de Deus. Se você não tem essa experiência, nós queremos convidar você a estar fazendo esse trabalho conosco, irmão. É um trabalho maravilhoso, almas têm se rendido, vidas realmente têm sido salvas para a glória do Senhor. Se você não tem esse conhecimento, nós convocamos a você estar aqui na sexta-feira às 19 horas e depois estaremos no Caminho do Padre para que você possa ter essa experiência maravilhosa. Você vai ver como é que é bom podermos falar do amor de Deus. Tira a timidez. Você que é tímido, vai acabar a tua timidez. Você que de repente tem um problema dessa natureza, faça isso para você ver só como você vai fazer uma obra maravilhosa na presença do Senhor. Então, nós convidamos a você a estar participando nessa próxima sexta-feira no evangelismo da MNI, lá no Caminho do Padre. Lugar tranquilo e calmo, irmão. Pode ficar tranquilo, que não tem problema nenhum, né? Caminho do Padre é um lugar tranquilo e calmo. Você vai ter uma experiência maravilhosa no nome de Jesus. E no próximo sábado, irmão, consagração das mulheres, às 8 horas da manhã, as irmãs são convocadas a estarmos juntas, né, para renovar a fé, para buscar a presença de Deus, para estar dobrando o joelho e adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, é uma consagração, oração para todas as mulheres da nossa igreja no próximo sábado, às 8 horas da manhã. E já está se aproximando, nossos irmãos, a EBF, dias 16, 17, 18 de julho, e nós convocamos a você e pedimos as suas doações para pães para cachorro-quente, salsichas, bolo, biscoito, refrigerante, e principalmente precisamos de voluntários para essa missão, porque o trabalho é grande, o trabalho é árduo, é um número muito grande de crianças, aproximadamente 3.500 crianças aqui nesse lugar, tanto 16, 17, 18, né, 1.000 e poucas crianças a cada dia. Então precisamos de muitos voluntários, de irmãos e irmãs para ajudar nessa missão maravilhosa. E também se aproxima também no dia 19 agora o chá de mulheres, NASA Fashion tem. Você possa procurar também as irmãs que estão responsáveis por esse trabalho. Vai ser um chá maravilhoso, vai ter louvor, adoração, vai ter a mensagem maravilhosa, como sempre tem. Lá no Bruno Festas, que fica na rua Joaquim Marcos Soares,
249, ali em Olinda, ao lado daquela igreja São Sebastião, que é o ponto de referência. Então, as irmãs que têm esse desejo de estar participando dessa NASA Festa, por favor, procure as irmãs, procure esse departamento e com certeza vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. E o próximo almoço, dia 27 de julho, departamento também das mulheres, é frango à parmegiana com batata sauté, arroz, feijão e farofa. Procure logo fazer a sua reserva, porque daqui a pouco vai acabar, irmão. É rapidinho. Quando fala de almoço aqui, rapidinho acaba. Se você não preparar o seu lugar, a sua reserva, vai acabar rapidamente. Então, quero que você já comece a procurar as irmãs, no nome de Jesus Cristo. Que Deus, assim, irmãos, continue nos abençoando nesta noite. Nós queremos convidar os irmãos para adorar o nome do Senhor. O coral, por favor, possa estar aqui adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém?
forte, grande, agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Por favor, abra sua Bíblia na Epístola aos Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 12. Enquanto você procura, você pode também glorificar Deus com a sua boca, porque Ele é incrível, Ele é grande, Ele é protetor, Ele é magnífico, Ele é provedor, Ele é sustentador, Ele é libertador, Ele é o que te dá saúde, Ele que te dá vida e vida com abundância. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Se não fosse o Deus de Israel, nós não estaríamos aqui. Se não fosse essa graça, essa misericórdia, nós não estaremos aqui. Se não fosse essa bondade, eu não chegaria aqui. É a graça nesta noite. É a graça que me envolve, é a graça que me dá saúde. É a graça que me fortalece, é a graça que me ergue. É a graça que me livra, é a graça que perdoa os meus pecados. Então, se é a graça, e a graça é uma pessoa, exalte ao Senhor nesta noite. Glorifique ao Senhor nessa noite. A sua boca foi feita para louvar, expressar, glorificar, bendizer o nome do Senhor Jesus. E eu vou te dar essa liberdade nesta noite. Você dá uma rajada de glória, dá uma rajada de aleluias. Você serve ao Senhor, e quando você glorifica, o Senhor manda livramento, manda poder, autoridade, unção, manda virtude, manda poder. Nesta noite você vai ser revestido de glória, de poder. Você vai ser revestido de majestade do Senhor. Ele está te envolvendo nesta noite com santidade. Está livrando você de toda queda. Você não será escândalo. Louvado seja Deus. Você não vai ter decepção. Você não vai frustrar o Senhor. Ele começou uma boa obra na sua casa, na sua vida. Ele é fiel para cumprir na sua casa e toda a sua família. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Bendito seja o Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Jesus. Você achou? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito,
como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus é o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, mas a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por um só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Versículo 20, a igreja, por favor. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reina a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você pode tomar o seu assento. Obrigado, meu amigo Saulo. Deus abençoe. E eu peço a você com todo carinho, não deixe de glorificar o Senhor nesta noite. Não deixe de exaltar o Senhor nessa noite. Não deixa de estar na presença do Senhor no culto. Não deixa nada desligar você. Você veio para adorar o Senhor, você vai adorar o Senhor. Você veio para sentir a presença de Deus, você vai sentir a presença de Deus. Você veio para sair daqui diferente e ter uma semana com o Senhor, e você vai ter a semana diferente com o Senhor. Se Adão de verdade, como nós, para não botar a culpa em Adão e ficar somente culpando Adão, se todos nós soubéssemos que a transgressão seria tão ruim, com certeza nem Adão tinha transgredido e nem nós tínhamos cometido nenhum deslize ou nenhuma ofensa contra o Senhor. Quando Deus falou para Adão lá em Gênesis, e toda essa passagem como referência está em Gênesis, no texto remoto, para que você possa entender que a Bíblia ela responde à própria Bíblia. Deus cria Adão perfeito, no seu estado perfeito, a chamada dispensação da inocência, sem maldade nenhuma, sem condenação nenhuma. E Deus dá autoridade a esse homem para que ele pudesse colocar o nome de todos os animais que hoje nós chamamos. E Deus viu que ele estava só, fez uma esposa para ele, para que dele e dessa mulher chamada Eva pudesse surgir a família de Deus. Deus já tinha a sua família, Deus já tinha a sua família angelical. Deus agora estava formando uma família humana. E esse homem recebe do Senhor essa ordem para não tocar, melhor dizendo, para não comer o fruto. Esta foi a ordem que Deus deu para ele. Você pode comer de qualquer fruto que está em qualquer árvore, menos essa. E era chamado o período da dispensação, que era uma aprovação, como eu e você somos provados. E muitos são aprovados, e muitos são reprovados pelo Senhor, porque nós não passamos
no teste, não passamos na prova. A prova da obediência. A prova de você acreditar no que Deus está falando. Então, se Adão soubesse essa desgraça que ele fez, ele não faria isso. Se eu soubesse que os meus erros, os meus atos fossem fazer aonde eu cheguei, eu não faria isso. Mas nós temos que às vezes errar para depois acertar em algumas colocações na nossa vida. A questão congênito ou congênita, a questão herdada, é uma condição ou um caráter ou uma característica presente desde o nascimento. Por isso que toda criança, ela já nasce com o pecado, só não tem o pecado cometido, que Paulo explica aqui. Mas já nasce com o pecado. Desculpa, igreja. Já nasce, você tem que endireitar essa criança. Ela já nasce torta, já nasce inclinada. Ela já é violenta, ela já é agressiva. Ela já é possessiva, ela já é dominadora. Quem ensina uma criança a pegar todos os brinquedos e guardar? Qual a mãe que faz isso? Se você pegar o brinquedo da criança, ela vai, toma o brinquedo de você, porque ela já está voltada para isso. É meu. Mas ninguém ensinou essa criança, o brinquedo é meu, a casa é minha. A disputa e vai crescendo, só vai piorando. E só vai piorando. Não pensa você que o filho vai crescendo, vai melhorando, só vai piorando, porque cada vez que você vai educando, ele vai conhecendo outras pessoas que vão deformando os nossos filhos. Você educa em casa, dá toda a educação, a primeira educação está dentro de casa, mas chega no colégio, não é um colégio que eu falo em termos de ensinamento, não, é um convívio com outras pessoas. Ela já tem outro tipo de educação, lá já tem outro tipo de genética, lá às vezes ele não é crente, aí vai contaminando o seu filho. No contexto médico, descreve defeito ou isso aí é um defeito, anomalia. O que é anomalia? Desvio do que é o normal, do que é um padrão, estado que está esperando, seja em relação ao objeto, corpo, fenômeno ou estrutura. Então, para um médico, para a ciência, são chamadas das doenças cardíacas, o desenvolvimento do cérebro ou da medula espinhal, ou síndrome de qualquer coisa, como de Down, ou glândulas, qualquer tipo de enfermidade, que nós falamos de enfermidade, os médicos falam isso que é uma anomalia, ou anomalia, obrigado, anomalia. Só que não é anomalia, isso é pecado. Não muda a pessoa, a diferença do Davi, o rei Davi aqui da igreja da Mona Lisa e Vaguinho, de mim, é só que Davi é uma criança especial, ele tem uma síndrome de Down. Mas para Deus, Davi é tão pecador como eu sou pecador, não tem diferença nenhuma, ele tem pecado, eu tenho pecado. Você está entendendo a diferença de uma anomalia que o médico traz como diagnóstico, com o pecado que nós trazemos congênito? Você pode ter um problema cardíaco, mas você não deixa de ser pecador. Você pode ter um defeito de uma nascença, mas você não deixa de ser pecador, porque dentro de você está a consequência que você herdou de Adão e Eva, porque todos pecaram. Versículo 12. Versículo 13, melhor dizendo. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Era chamada a lei de Moisés, causada pela queda de Adão. Antes que a lei fosse dada, o pecado e seu juízo imediatos não foram imputados. Aqueles vivos naquele tempo, eles eram ainda pecadores. Como eu falei, que eu antecipei, eles não tinham pecados, mas eles já nasceram em pecados. Por isso a necessidade de você que tem filho na igreja, seu filho nasceu na igreja e é uma alegria, é um estado, é uma diferença. Seu filho nasceu na igreja, então você vai eliminar, ou você pode eliminar,
muitas consequências terríveis na vida até do seu filho, se você ensinar ele biblicamente, se você tornar ele um homem ou uma mulher de Deus. Mas mesmo você tornando ele uma mulher e um homem de Deus, ele tem um pecado de Adão. Você não pode esquecer isso, de falar com ele que ele é um pecador, que ele precisa da salvação em Cristo Jesus. Ele precisa reconhecer, ele precisa se curvar, ele precisa aceitar a Cristo, ele precisa ter o sangue do Cordeiro que perdoa o pecado, ele precisa ter o nome dele escrito no livro da vida para ter a vida eterna em Cristo Jesus. Ele tem que ter essa informação na sua casa, porque senão ele vai nascer, ele vai pensar que ele já nasceu na igreja, que ele já é crente porque ele está na igreja, porque ele não bebe, porque ele não fuma, porque ele não cheira, porque ele não vai para baile, porque ele não mente, então ele é um garoto perfeito. Não! Não! Ele é um garoto que tem que ser de verdade instruído para mostrar que perfeição só em Cristo Jesus. Não são pelas obras, não é pelas leituras, e não é porque você é bom, é porque você tem Cristo Jesus. Versículo 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O que ele estava falando? Por causa da natureza pecaminosa que permanecia em todos os homens, nem todos tiveram cometido a autotraição como Adão fez com Deus. Nem todos chegaram a pecar, porque não chegaram ao conhecimento do pecado. Não tinha maturidade. Hoje a escola, aí na área da pedagogia, eles estão aí analisando uma criança, no período da consciência, está chegando em torno de 9, 10 a 12 anos. Existe criança com 12 anos que ainda é uma criança. O que eu falo com uma criança? Não tem maldade nenhuma. Não tem inclinação para o mal nenhum. Aquela criança, sabe, que ainda está brincando com boneca, que até acabou esse termo, né? As crianças brincarem com boneca, brincarem dentro de casa. Hoje essas brincadeiras estão ficando ultrapassadas porque o celular tomou conta de toda essa infância. Mas se você for em alguns lugares, você vai ver criança com 7, 8 anos com uma maldade excomungal, que dá banho em mim e você em termos de malandragem. Como diz aí o termo aí, coloca você no bolso, te dá volta. Com 7, 8 anos, com 9 anos. Então, hoje a ciência, na qualidade da pedagogia, eles vão ter que rever esse conceito da criança. Só pode ser criança na sua consciência com 12, 13, com 11 anos. Porque as crianças estão amadurecendo mais rápido. Já tem criança com 12, 13 anos que já é pai, que já é mãe. Não tem estrutura nenhuma, mas já é pai e já é mãe. Como é que uma criança com 12, 13 anos, 14 anos, vai cuidar de uma criança se ela é uma criança? Então você tem que ter cuidado com seu filho, achando, não, pastor, eu só vou começar a pregar para ele quando ele começar a saber o que é certo e errado. Não, você tem que formar ele na formação do colégio, da área pedagógica. De 6 anos começa a formação de você instruir o seu filho e vai até 10, 11, 12 anos. Você tem que passar com o seu filho todo esse período ensinando ele o que é certo e o que é errado. Para que quando ele chegar nessa idade ele possa fazer as escolhas corretas e certas. Quando ele chegar nessa idade, ninguém lá de fora possa corromper ele, possa desvirtuar ele, possa contaminar ele, levar ele agora para possuir e para começar a experimentar bebida, maconha, cocaína, que é tudo nessa faixa etária. A maior parte das descobertas é tudo nessa faixa etária. E isso é mundial, tá? Não é no Brasil não, tá? Não fica aí perturbado, mamãe e papai, que isso é mundial. É no mundo inteiro, essa faixa etária é perigosa para toda a família. Alguns passam com maior alegria, com maior prazer, outros passam chorando, outros passam, irmãos, numa tristeza profunda, que parece que não vai acabar, parece que não vai passar essa faixa etária, parece que o filho nunca vai mudar. E ele vem falando que nem todos pecaram com a transgressão de Adão, mas através do pecado original, que era de Adão, estava lá.
Adão era a fonte de todo o pecado e de morte. Quando o pecado entrou na vida de Adão, trouxe essa ofensa, trouxe essa morte. Só que interessante que Adão não morreu imediatamente. O primeiro choro na Bíblia está quando ela vê o seu filho Abel morto. Aí que ela foi entender, por isso que eu falei aqui, se Adão soubesse, ele não faria isso. Aí que ele foi entender o que é morte. E por isso que todos choram, até no século 21. Quando você recebe a notícia de quem você ama, recebe a notícia que você morreu, você chora. Como não só Portugal, como o Brasil, como o mundo está chorando pelo jogador de futebol, que no auge da sua vida, que no auge da sua carreira, casou, tinha 5 dias de casado, com 3 lindos filhos, só tinha um irmão, indo para casa para passar as férias, perdeu a direção do carro, bateu o carro, explodiu, e morreu os 2 filhos. Os 2 irmãos morreram, a mãe e o pai perderam os 2 filhos no mesmo acidente. Então o Brasil, o mundo está chorando, está paralisado, porque um garoto, um rapaz, mas dizendo um homem, com futuro ainda, para conquistar muitas coisas, mas nós esquecemos que a morte caminha com a vida. E a única instituição que fala abertamente que você pode morrer hoje, você pode morrer amanhã, e você tem que morrer em Cristo. Morrer, todos vão morrer, mas a direção é você morrer em Cristo ou você morrer sem Cristo. Aí um menino aqui da nossa igreja, que gosta de futebol, botou lá, botou luto, botou a foto dele, e eu perguntei a ele morreu em Cristo ou morreu sem Cristo? Ele morreu já, não tem mais jeito. E você, como é que você está com Jesus? Porque está pensando, sabe, em curtir a vida. E está pensando em sair da igreja, porque ele é novo, ele é bonitão, cheio de garotinha, sabe, achando, mas está esquecendo que ele pode morrer hoje. Ele pode morrer agora, eu posso morrer hoje, pode ser minha última mensagem, eu não sei. Espero eu que eu não morra, mas se eu morrer hoje, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é fiel para guardar o meu bom depósito até aquele último dia. E que Ele é justo para me dar uma veste santa, justa, para o dia da minha redenção. Eu sei em quem eu estou vivendo. Mas será que ele está em Cristo porque ele é novinho? Será que ele está em Cristo porque a vida é tão bela, tão passageira, é tão rápida, mas nós esquecemos que tem uma vida eterna? Adão trouxe o pecado, trouxe a morte. Adão trouxe a consequência que até hoje, que dor você perder alguém, que desespero. Segundo o relato das mães aí, é um pedaço que sai quando o filho morre. O marido que perdeu a sua esposa, ou a esposa que perdeu o marido, é um rompimento, irmãos, que não tem explicação. Quem de verdade ama a sua esposa, ama o seu marido, não é somente conviver, é amar e fazer uma linda história. E só Deus para ajudar, consolar, confortar, preencher aquele espaço, aquele buraco que fica na cama para o resto da vida. E você conviveu com aquela pessoa tanto tempo, 30, 40, 50 anos, e agora o que separou foi a morte. Mas mesmo biblicamente, uma coisa maravilhosa você poder narrar: eu não traí, eu não espanquei, eu não maltratei, eu não adulterei, foi a morte. É uma dor, que foi embora, acabou, e você chora, e parece que a saudade vai só aumentando, parece que o vazio só vai aumentando, a tristeza só vai aumentando. É por isso que tem gente que entra em depressão, tem gente que prefere a morte. Um casal que tinha 60 e poucos anos casado, a mulher morreu 10 horas da manhã, estavam fazendo o funeral, né? Preparando o funeral, 5 horas da tarde, o homem não aguentou e morreu. Só no jornal, viu na televisão, faziam tudo juntos. Ela ficou doente, ele estava lá com ela. Ele ficou doente, ela estava lá com ele. Um cuidando do outro.
Aí quando ela morreu, ele não aguentou. Tiveram que fazer o sepultamento dos dois. Mas eles deixaram um legado para os seus filhos. Eles deixaram um legado para os seus netos, para os seus bisnetos. O que é casamento, o que é união, o que é família. Mas é uma dor tão grande, irmãos, que não há explicação. Por isso que tem pessoas, tem família que preferem o arrebatamento, porque será coletivo, ninguém vai sofrer. Agora você enterrar um, enterrar outro, está toda no cemitério, toda no ML, sabe, vendo documentação, vendo isso, vendo aquilo. Que dor é? Por isso que tem gente, irmãos, que quer ver Adão lá na eternidade para falar: Adão, eu vou te matar. Vai matar como? Se nós já estamos na eternidade, igreja. Mas você vai querer matar Adão se você já está na eternidade? Você está entendendo como é que, se Adão soubesse, ele não faria isso? Mas só que nós não podemos culpar Adão, não. Hoje é o dia de você mudar para você não errar como Adão errou. Você não sofrer como Adão sofreu quando ele viu lá o seu filho morto. E pior, foi outro filho que matou o seu filho. Ficou a marca dentro da casa dele de assassinato. Um filho matou outro filho. Outro irmão, melhor dizendo. Um irmão matou outro irmão. Um filho trouxe decepção para o seu pai. Que tristeza para essa família. Como conviver? Deus lhe deu graça enviando outro filho, 7, e dinheiros voltaram a adorar. Mas fica a marca. Porque ele comeu do fruto. Ele comeu da árvore. Jesus é a fonte de toda a redenção. Jesus é a fonte de toda a vida. Jesus, sabe, é o caminho para toda a eternidade. Por isso que ele falou: Tomé, Felipe, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu vim para dar vida e vida com abundância à minha sociedade, os meus que vão me escolher. Ele morreu para todos, mas nem todos receberão Cristo como Senhor e como caminho, como vida. Mas para aqueles que receberam, tem a garantia da vida eterna. Versículo 16, 15, né? Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus é o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. A ofensa, o que é ofensa? É um agravo, é uma lesão, é uma injúria, é uma afronta. Adão trouxe tudo isso contra Deus. Então, quando você está em pecado, sem o seu pecado perdoado, você está afrontando Deus, trazendo uma injúria contra o Senhor. É um agravo seríssimo, é uma lesão, uma deformação. Mesmo que você possa estar perfeitamente num corpo físico, o teu espírito está deformado, porque a sua inclinação não é para Deus, são para os prazeres mundanos. Você é dominado pelas coisas a qual rege sobre a sua vida. Você não tem autoridade para falar: não quero mais fazer isso. Até você deseja, mas não consegue. Você acha que a pessoa bebe porque quer beber? Ela quer fumar? Você acha que as pessoas foram predestinadas a estarem lá em Bom Sucesso, ou ali na Ilha do Governador, melhor dizendo, debaixo da ponte, na entrada ali, daquelas favelas lá, né, da Maré, né, cheirando crack, morando ali fora, não dormindo, irmãos, não comendo, não tendo família? Você acha que as pessoas estão ali porque querem estar? Você acha que é bonito você passar ali de carro, indo para a praia, indo para o Maracanã, e as pessoas estão cheirando coca, ou cheirando crack? Alguns estão cheirando coca mesmo, né? Não Coca-Cola, mas cheirando cola. E passa a noite ali, entra dias, não almoça, não toma café, não janta, não toma banho, igreja. E é ser humano igual a mim e a você, semelhante a Deus. Nasceram numa casa perfeita, nasceram sem pecado cometido e foram crescendo e o mundo deformou. Aí são meninas que se vendem, desculpe o termo, irmãos, o corpo para uma pedra. Deita no chão, no meio da rua, faz aquele sexo sem nenhum prazer, sem nenhum amor, sem nenhuma atração física, sem nenhum sentimento, só para realmente receber um dinheiro para comprar uma pedra. Porque segundo a pesquisa que eu fiz com eles,
o prazer sexual é tão rápido que eles não têm prazer em fazer sexo. Eles são levados mais ao delírio em cheirar uma pedra que tenha mais tempo do que fazer um sexo com prazer rápido. E quase todos viciados, quase todos eles, não têm prazer sexual mais. Porque a adrenalina em estar trocando tiro com a polícia, arrancando com uma moto, fugindo da polícia, né? Em um assalto, ou em estar possuído de crack ou de cocaína, é muito mais intenso do que chegar e dormir com uma mulher e fazer um sexo com uma família. Então eles preferem estar nessa adrenalina, irmãos, porque para eles é uma aventura. Então aquelas meninas, aqueles rapazes, faz sexo somente para receber o benefício, para estar cheirando. Eu pergunto a você, qual a diferença de mim para eles? Qual a diferença de mim para eles? Eu poderia estar lá, irmãos. Mesmo eu vivendo numa rua, mesmo eu vivendo na esquina, Rua Olga, lá com a Nilo Peçanha, Deus colocou pessoas que não permitissem eu fumar ou cheirar e nem beber. Mas eu tinha toda a tendência, eu era propício, pela onde eu vivia, de ser hoje talvez um viciado, de ser um drogado. Está com essa minha idade aí, como tem muitos, que se você for lá no Caminho do Padre, que o pastor Jupi aqui profetizou, que é uma rua maravilhosa, sem problema nenhum, e você pode ir, porque se nós chegarmos lá, não vai ter problema nenhum, mas você passa lá, você fica lá, aí você vê homem chegando do trabalho, velho, cabelos brancos, solta do ônibus, aí entra na rua, vai lá, pega o dinheiro, paga lá a bancada, o rapaz dá uma coisa para ele, ele coloca no bolso e sai, já velho, mas é viciado, já idoso, mas cheira, uns param no botequim, aí ficam bebendo, já chegam em casa bêbado. Você acha que essas pessoas escolheram isso? Acha isso bonito, acha isso legal? Ficar numa praça, irmão, de manhã até a noite, não curte a família, não curte os netos. Cheguei aqui hoje, irmão, está todo mundo ali, com a Celina agarrado, com a Celina, dando comida, enfiando na boca dela, quase morreu, engasgada, sabe, uma alegria. Você vê, sabe, a família, todo mundo junto, as crianças cantam, vem todo mundo fica, sabe, desculpa o termo, tá bobão, sabe, aí tira foto, aí vem, aí filma, aí bate nos outros, a cabeça dos outros para filmar. Aí você vê que carinho tem essas mães por essas crianças, que afeto. A Raquel nunca acordou, o Caio nunca acordou, enquanto o Caio dormiu na nossa casa lá, ela nunca acordou o Caio com pancadaria, empurrando com o pé, levanta, vai, está na hora, seu vagabundo, vai trabalhar. Nunca. Era um carinho. Você acha que as pessoas querem viver essa vida? Então é tudo isso. Adão trouxe tudo isso, uma afronta contra Deus. Mas o dom de Deus, o que é um dom de Deus? É uma graça tão maravilhosa que se torna um grande presente para mim e para você. Você se lembra que eu falei no início que os planos dele não foram frustrados? Que Deus é soberano, e você pode responder isso para qualquer pessoa, que Ele é soberano, nada foge do controle de Deus. O diabo tentou, não conseguiu. Tentou no homem, também não conseguiu. E não vai conseguir porque a igreja é santa, é imaculada, é pura e é noiva de Cristo. E continua sendo noiva de Cristo. Ele tenta deformar a igreja, ele tenta manchar a igreja, ele tenta trazer o mundo para a igreja, mas os espirituais continuam espiritual, não querem mais no mundo porque se tornaram nova criatura, e quem está em Cristo Jesus, nova criatura é.
as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quem bebia não bebe mais, quem jogava não joga mais, quem fumava não fuma mais, quem era prostituto não é mais, quem mentia não mente mais, quem tinha ódio, por que, pastor? Acabou, porque se fez nova pessoa, se fez novo homem, nova mulher, a roupa velha foi jogada fora e chegou um manto novo para mim e para você. Para você temente de Cristo, a sua casa é uma casa abençoada, os seus filhos são temente a Deus, te respeita, sua mulher não grita, você não bate na sua mulher, não há gritaria em casa, não há quebra-quebra em casa, irmãos. Nem parece que a gente está dentro de casa, se não tiver um louvor lá. Nem parece que a gente está dentro de casa, porque não há gritaria, não há pancadaria. Não há prato voando, não há, sabe, o varal da roupa rasgando, não há peça, sabe, quebrando, não há pau, sabe, tacando em ninguém. Não há isso em nossa casa. Até desejam, até eles querem, mas não conseguem. Por que não conseguem? Porque Cristo está na nossa casa. Pode ter divergência, pode ter, sabe, uma questão de você pensar diferente, como você é um ser humano, habilitado de toda a sabedoria, pode discordar alguma coisa, é natural e normal, duas pessoas, uma família, a sua filha não entender isso, seu filho não entender, tudo isso é natural. O que não pode é um desrespeito e uma afronta e partir para cima. Até os nossos diálogos, tem que ser diálogos santos, tem que ser um diálogo que não pode ter nenhum tipo de agressão, não pode ninguém falar mais alto do que o outro. E quando um está falando mais alto que o outro tem que parar e analisar e falar: opa, está dando brecha, hein? Está mexendo com a chave, está abrindo o caminho para ele entrar, hein? É porque não tem que ter gritaria dentro de casa. Como é que vai ter nervosismo dentro de casa, irmãos? Se tiver, você está abrindo para ele entrar. E se você abrir, ele entra. Estou dizendo que vai entrar e você não vai entrar na tua casa para trazer essa divisão. Mas se você tampar ou fechar a porta, ele não vai entrar e não vai ter confusão. Vocês vão chegar num denominador comum e vão resolver a situação. E não vai ter nenhuma briga. Tem irmão brigando por causa de comida, por causa de Coca-Cola, por causa, sabe, de sobremesa. É um absurdo, mas tem. Por causa de dinheiro, por causa de saída, por causa de dormir. Um quer a cama melhor do que o outro, porque, sabe, coisa que não deve acontecer na nossa casa. Porque grande presente, um presente grande, através do dom, chegou na minha vida e na sua vida. Ele continua. O dom, no versículo 16, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça discorre de muitas ofensas para a justificação. O que é uma justificação? É ser declarado justo por Deus, pela graça de Deus, através da fé em Cristo Jesus. A justificação, que é um processo na nossa denominação, se chama a primeira obra da graça. A primeira obra da graça é essa: você é justificado. É um ato que você encontra muito isso no setor tribunal, a qual há uma justificação, justificado, justiça e justo. E lá um advogado, ele te representa, resolvendo as suas causas, resolvendo as suas petições ou as suas necessidades, e você dá a ele uma declaração para ele te defender. E graças a Deus nós não precisamos de nenhum advogado. Por quê, pastor? Nós temos um aqui na terra, que é o Paracleto, que se chama Espírito Santo, está dentro de mim e de você. E nós temos um diante de Deus, que é outro advogado chamado Jesus de Nazaré. Então qualquer nessa noite petição que você deseja, em qualquer causa, fale com ele, porque ele tem toda a saída para te livrar de todo o mal. Toda arma preparada contra você não vai prevalecer, porque você tem um advogado. Você tem um ótimo advogado que de verdade te defende. E esse ato é falado no poder judiciário. Quando o advogado defende,
Aí tem a regeneração, que você é feito uma nova criatura. Não precisa você se tornar um bebezinho. Você, da idade que você está, você se torna uma nova criatura, porque o Senhor faz um trabalho na sua mente chamado metanoia, que você vai mudando. Você vai mudando de comportamento, vai mudando de atitude. As velhas coisas você vai deixando para trás. Você já começa a fazer coisas novas, e já começa a ter um conflito dentro de você, de botar uma roupa assim, de dançar assim, de andar assim, de falar assim. Você começa agora a ter vergonha de estar xingando palavrão, de estar falando alguma coisa, sabe, que não é um correto. Você fumava, já começa a ter vergonha, porque o cheiro já te traz, sabe, algo terrível na sua vida. Bebida menos ainda. Você já começa a querer largar tudo, por quê? Porque a mensagem entrou no seu coração, começou a mudar a sua vida, e você agora quer a igreja, fizeram uma lavagem cerebral. Não, é que você reconheceu, a revelação chegou, e você entendeu que você tem que ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. Essa justificação traz isso para você. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, então Adão morreu e trouxe a morte até hoje. Toda vez que você for no cemitério, e se você puder lembrar na sua mente, quando tiver lá um defunto para ser enterrado, é só você lembrar: esse rapaz está aqui morto, essa menina está morta por causa do pecado de Adão. Os filósofos não querem reconhecer isso, os pensadores não querem conhecer isso, os atores e as atrizes não querem reconhecer isso, os homens letrados não querem reconhecer isso, que isso é uma decadência da raça humana, que todos vão morrer. Mas o interessante não é morrer simplesmente, porque todos pecaram, vão morrer. O interessante é reconhecer a Cristo, para que essa natureza entre dentro de você. Você não pode ter a natureza somente de Adão, que a natureza de Adão vai levar você à morte, e morte sem Cristo te leva para um lugar terrível. A natureza de Cristo na sua vida vai te dar condições, ainda que você morra em Cristo, você viverá eternamente. Mas você tem que ter agora a natureza de Cristo, porque sem a natureza de Cristo você não terá autoridade para falar não ao pecado. Irmãos, parece que é simples o que eu estou falando, né? Na minha fala é simples, mas na vida é difícil você falar não ao pecado. Imagina uma pessoa que tem uma vida prática sexual, uma vida promíscua, aí aceita Cristo. Como é que agora parar de fazer sexo? Como é que agora largar? Pensa, é uma pessoa que sempre bebeu, gosta de dançar, gosta de ouvir música, em casa dança para lá, dança para cá, coloca a música, pela música, sabe, ela arruma a casa, ela tem animação, e agora aceitou a Cristo, não vai poder mais ouvir aquele funk. Você não quer mais beber não, você não quer ficar com amante não, você não quer ficar com uma vida oprimida não, com raiva das pessoas, com ódio. Você está envelhecendo de forma precoce, não é por causa da idade não. Você está com rancor, você está com doença. Hoje a ciência prova isso, as doenças psicossomáticas. Hoje a ciência prova isso, a doença chamada câncer é oriundo de raiva, de ódio. O filho que não fala com a mãe que odeia o filho, odeia a nora, odeia a sogra, odeia todo mundo, está doente. As pessoas estão doentes. As pessoas estão doentes com raiva, com ódio, com inveja. E você precisa se libertar disso. Como vai se libertar, pastor? Só recebendo a graça. Pela ofensa, reinou a morte está até hoje. Mas os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus. Então você está entendendo que o plano de Deus lá com Adão e Eva, Ele não abandonou. Seria fácil no termo humano, um termo acadêmico, eu falo assim: a Eva não pecou? Morra. Adão não pecou? Morra e acabou. Vou ficar só com a minha família, eu, o meu filho e o espírito, e com a minha família angelical, e ponto final. Não, não. Ele queria uma família. Deus elaborou uma família humana, de ter a sua prole santa, de pessoas poder adorar Deus na terra, de glorificar Ele pela sua natureza,
Versículo 18, já estou terminando já. Pois assim como por um só ofensa, como nós explicamos o que é ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Todos os homens estão condenados, todos os homens estão em pecados. Você está vendo que não tem como saída, não são pelas obras. É interessante quando você faz uma obra. O que é uma obra? Fazer a bondade de outra pessoa. A pessoa está recebendo aquele benefício, aquela ajuda, mas quem fica bem é você. Isso te dá um prazer. Isso, sabe, alimenta o seu ego. Isso mexe, sabe, com o seu âmago. Te faz você feliz. Quando você chega e ajuda alguém com uma cesta básica, com dinheiro, com uma visita. Olha como é importante, como isso traz uma nobreza para você. Mas isso não é garantia da salvação. Porque mesmo você fazendo bem a alguém, ajudando alguém, dando dinheiro para alguém, levando cesta básica a alguém, levando alguém no tratamento de câncer, visitando, sabe, indo no asilo, indo em qualquer, sabe, repartição, qualquer instituição, você ainda continua sendo um pecador. O interessante é que toda a bondade que você faz não consegue apagar o que você já existe dentro de você. Não consegue. Não consegue, e nem o que você faz, você tem a garantia da eternidade. Porque o plano não foi feito pelo homem. O plano não foi feito entre Maria e José. O plano não foi feito entre Adão e Eva. Nós pecamos aqui, então vamos fazer aqui um plano. Qual foi o plano dele? Tampar a nudez. Assim que você faz, tampa a nudez. Você se esconde. Você não quer assumir compromisso. Você não quer ser crente, porque ser crente é ter responsabilidade, é ter, sabe, obrigações, é de verdade largar o mundo. Ser crente de verdade, que eu estou falando, não é vir para a igreja não, não é levar um tio de crente não, é ser crente. Ser crente é ser diferente. Ser crente é andar diferente. Ser crente é falar diferente. Ser crente não é estar compactuando com o mundo. Ser crente é ser um protestante. Ser crente é viver para Cristo. Ser crente é amar a Cristo e amar o seu próximo. Ser crente é você de verdade fazer a bondade das pessoas, sem que aquilo mexa com a sua comunhão com Cristo, que você está salvo. Não somos salvos pelas obras. Por que não somos salvos pelas obras? Para ninguém se gloriar. Para ninguém chegar e falar, Deus, eu não preciso do Senhor. Que nem as pessoas fazem isso, né? Deus, eu não preciso de você. Nem o tratamento de pai para filho. Um filho pode tratar um pai assim. Quer agora, nesta noite, obedecer a Cristo, vai ter a natureza de Cristo. Aí você vai receber nesta noite vida, alegria, paz, vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sobreveio a lei para que ela aumentasse a ofensa. Sobreveio a lei para que ela aumentasse a ofensa. Talvez a sua tradução possa estar escrito, abundou a ofensa. E eu pedi para você ler, mas aonde abundou o pecado? Então você não pode hoje estar falando de Adão, falando de Eva, reclamando da vida, reclamando de político, reclamando da corrupção, reclamando do homem, da mulher, do homem sanguinário, do homem perverso, do homem justo, do homem maligno, sabe, de uma geração corrupta. Não, você pode nesta noite mudar tudo isso, através da sua atitude, a sua ação nesta noite. Você pode mudar. Pastor, não tem jeito não tem jeito se a sociedade não quiser. Se você quiser, pode mudar. Se você hoje está solteiro, está tomando atitude de ser obediente, pode esperar que Deus vai te dar uma mulher que vai ser obediente igual a Cristo. E que vai casar com você. Então essa casa, ainda que tenha em pecado, ou que tenha natureza pecaminosa, ela não terá uma casa em pecado, ou consequência de pecado, ou ato pecaminoso. Por quê? Porque lá abundou a graça do Senhor, abundou a virtude do Senhor. A tua casa vai ter controle, a tua casa vai ter autoridade, a tua casa vai ter firmeza. Você não vai pecar, você não vai retroceder, você não vai se afastar, você não vai adulterar. Por quê, pastor? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Que graça maravilhosa nesta noite. Que graça bendita é essa noite. Que graça incrível nessa noite. Que graça poderosa essa noite.
a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reina a graça pela justiça para a vida eterna em Cristo Jesus. 2 atos. Adão, um transgressor. Você pode continuar sendo um transgressor, sendo um mentiroso, um pecador nato e andar em pecado. Ou você pode receber a Cristo como teu Salvador e ter um ato de justiça. Na cruz do Calvário, meus pecados foram perdoados. Na cruz do Calvário, meus pecados foram perdoados. E não tem ninguém, nem na esfera demoníaca que pode me acusar, e nem na esfera humana. O sangue de Jesus perdoou meus pecados. Não tem acusador. E se tiver algum acusador, ele não tem autoridade para me condenar, porque o sangue de Jesus perdoou os meus pecados. Os 2 resultados. Adão está condenado. Se você tiver querendo ler sua Adão, você já está condenado, tá? Culpa, continua sendo culpado pelos seus atos. E morte, tanto morte física primeira, como a morte espiritual. Porque ela chorou quando viu o filho morto. Mas ela não pensou onde está o espírito de Abel. Para onde foi? Se Abel não fosse temente, se Abel não tivesse aliança com Deus, para onde ia o espírito de Abel? Você acha que teu espírito fica vagando, esperando alguém ficar grávida, aí teu espírito desce, aí vem e reencarna em alguém? A doutrina do espiritismo sobre a reencarnação não é sustentável. O espírito volta-se para Deus ao qual deu, e o corpo volta-se ao pó da onde saiu. E assim você vê até o dia de hoje. Você pode ter cremação, mas aquele pó, aquele corpo se torna um pó na cremação. Se botar na gaveta, botar, sabe, na terra, vai se tornar pó, porque o pó retornará, porque é bíblico, igreja. E o Espírito que Deus te deu, volte-se para Deus. Volta para Ele, o controle dEle. Ele deu, Ele pegou de volta, é dEle. Morte. Está falando de morte, você está aí, sabe? Não vou morrer não. Por isso que eu fiz a introdução de jogador. Quem pensava que ele ia morrer? Jogando um dos melhores times do planeta, ganhando um salário absurdo. Carro, nem escolheria carro. Casa, nem pensar, irmãos. Comida, pode comer o que ele quisesse comer. Caviar todo dia. Roupa das crianças, festa das crianças. A mulher, irmão, nem trabalhava, andava de carro importado. Que família linda, e aí? Eu não estou pegando, por favor, tá? Uma tragédia que a família está sofrendo para chegar e ficar brincando. Eu estou ilustrando para você acordar, para você entender que a morte está perto de você. O diabo, a verdade, se o diabo pudesse te tocar, ele acabar com a tua vida hoje, porque você não está em Cristo. Se ele pudesse chegar e te matasse hoje, você morreria sem Cristo. Mas a graça te guarda, a graça te envolve, a graça te livra, a graça te dá oportunidade, a graça te dá uma chance. Você cai, ela te levanta, você sai, ela te espera, você chega, ela fala com você. Que graça, que graça, que graça de Jesus nessa noite. Resultado de Jesus é justificação. É o ato judicial da justiça de Deus. Eu estou nesta noite te perdoando. Desculpe o termo. Juiz, ponto final. Teu pecado, eu perdoei. Teu pecado está perdoado porque eu sou juiz. Estou perdoando. Estou engavetando. Justificação é essa. Regeneração, estou fazendo você uma pessoa nova. Adoção, vai ser agora meu filho. Filho adotivo, filho enxertado na videira verdadeira. Vida, você vai ter vida. Você vai ter vida. Amanhã é dia das almas. Amanhã é o dia, sabe, nublado. Amanhã é o dia infeliz para todos os trabalhadores. Amanhã não, o Rita está
nessa bagunça aí. Amanhã é folga, é feriado, não é isso? Mas terça-feira, vai voltar, vai acabar isso. Você não vai trabalhar com cara feia. Você vai trabalhar porque é o dia que fez o Senhor. Você é crente, você está trabalhando, você vai ficar feliz com o teu salário, com o teu trabalho. É pouquinho, mas é o que te traz alimento e sustenta a sua família. Vida, é eternidade, irmãos. Qualquer um aqui sabe que alguém morreu nesta noite. Qualquer conhece alguém que morreu, então ninguém é eterno nessa vida, nesse corpo, e a eternidade de Cristo. Os dois reis, o rei do pecado através da morte e a graça através da justiça. Os dois estados, Adão e Jesus, os homens condenados, escravos da morte e sofrimento eterno. Os homens justificados por Jesus, início da vida e vida com abundância e vida eterna em Jesus Cristo. Qual é a semente que você vai continuar nesta noite? Só a semente de Adão, que vai te levar para a morte, ou você vai receber a semente de Jesus para ter vida e vida com abundância? Feche seus olhos, por favor, em nome do Senhor Jesus. E eu convido os nossos irmãos, nossos músicos, para estar cantando uma linda canção, e nós vamos terminar. Você quer ter essa semente de Cristo? Você quer ter essa vida eterna? Você quer ter o nome escrito no livro da vida para ter uma eternidade com Cristo? Você quer voltar a ter uma aliança com Cristo? Você que saiu da igreja quer levantar a sua mão para fazer uma aliança? Você que está afastado, você quer vir? Você que desviou, está te dando oportunidade para você estar na presença dEle? Você quer ter essa semente de Cristo que é vida eterna? Você quer ter essa semente de Cristo que é morar nos lugares celestiais? É você sair das trevas para a sua maravilhosa luz? Você quer ter de verdade em Cristo? Você quer? Eles vão estar louvando ao Senhor. A igreja vai estar com os olhos fechados. E se você quiser nessa noite, aonde você está, você vai dar um sinal com a sua mão. Nós vamos estar orando por você. Você que está na galeria, Deus te abençoe. Deus te abençoe aqui na frente. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus abençoe você aí atrás. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aonde você está nessa noite? Você quer ter essa semente de Cristo? Você quer ter a semente de Cristo? Você quer ter a semente de Cristo? Aonde você está? Aonde você está? Você que está afastado? Você que precisa voltar para Cristo? A porta está aberta. A porta está aberta. Jesus é a fonte inesgotável de Deus. Jesus veio contrariar a ofensa de Adão, a transgressão de Adão. Você que não é crente, não é batizado, você quer se batizar? Você quer se preparar para o batismo? Levanta a sua mão. Pastor, não sou batizado, não quero me batizar, pastor, porque eu quero ter Cristo. Aleluias, aleluias. Oh, glória a Jesus. Glória a Jesus. Hoje é noite de milagre. Hoje é noite de salvação. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Fiquemos de pé, igreja, por favor. Glória a Jesus. Que nos traz restauração. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Senhor, nós pedimos a tua bênção nessas mãos levantadas. Obrigado por esta libertação. Obrigado por o Senhor conscientizar na mente essa mudança, essa necessidade de ter a natureza divina, a natureza de Cristo para perdoar pecado,
para transformar a vida, para fazer essa vida ser uma vida nova, uma vida justificada, regenerada, uma vida transformada, uma vida santificada pelo Senhor. Obrigado, Pai. Escrevam no nome, esse nome, no livro da vida, e esse nome seja mantido, esse nome seja preservado. Abençoe a família, abençoe a casa, traga paz, traga libertação, traga provisão divina. Traga, Senhor amado, aquilo que precisa. Traga a tua presença. Que seja retirado toda ação maligna, toda ação maléfica. Aonde abundou o pecado, superabundou a tua graça, Senhor. Nós oramos, abençoamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvemos e adoremos o nome do Senhor. Aleluia. Abençoe a sua casa e a sua vida. A nossa cantina está funcionando, irmãos, com uma linda noite italiana. Você vai ter lá macarrão com camarão, macarrão com molho branco, nhoque de camarão, nhoque carne seca, nhoque bolonhesa, lasanha. Então tudo que você precisa, irmãos, para ficar com esse modelito aí perfeito, só comendo na cantina da nossa igreja. Então passa lá e tem uma noite com a sua família. Quem não ceiou, permaneça no santuário, que nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso querido Pai, e a comunhão e as consolações do maravilhoso, do eterno Santo Espírito Santo esteja com todos, e todos que aguardam a vinda de Jesus, nós possamos dizer amém. Dê um abraço ao seu irmão, Deus abençoe, bom retorno, irmãos. Obrigado pela sua presença.